vamos lá. Existe uma ligação muito grande entre a língua e a cultura, a língua e o pensamento, ok? Alguns conceitos, quando surgem em determinadas línguas, fica até difícil, às vezes, nós traduzirmos. Isso é muito bem constatado hoje. Por exemplo, nós temos uma aglomeração de lojas em determinados pontos de várias cidades, grandes cidades, e nós chamamos essa aglomeração de lojas de shopping center. Por que não chamamos de lojas centrais? Né? Então, isso vai ser visto em diversas áreas da vida humana. As línguas, elas testemunham o surgimento, por exemplo, de ideias e também até de descobertas. Nós temos no português, se você parar um pouco para pensar, tão carinhosamente chamado e praticado pelos brasileiros, a palavra futebol, ela não é de origem portuguesa, né? Se olharmos aí um pouco para a mecânica dos carros, como os franceses se dedicaram tanto, se destacaram na área automobilística, nós temos capô, palavra francesa, chassi, palavra francesa. Então, em si, a história, né, das ideias e das descobertas acaba ficando atrelado a uma língua. E, às vezes, é difícil você conseguir um equivalente de uma outra língua que traga aquela mesma ideia. Okay? Então, é possível ser feita tradução? Sim, as traduções são possíveis de serem feitas. Mas algo que nós sabemos, pegando aí no colegial, quem precisa fazer muitas vezes tradução na escola do inglês para o português, e até mesmo línguas bem próximas, ou de mesma família linguística, como o espanhol e o português, nós sabemos que, apesar da proximidade das duas línguas, há certos termos que são diferentes entre os dois povos, as duas línguas. Então, pensando nessa questão da Bíblia, nós podemos dizer que as traduções são confiáveis, a gente vai falar um pouco mais sobre esse ponto, as traduções são confiáveis, contudo, há determinadas ideias que nós precisamos fazer um rearranjo ou um esforço mental, uma ginástica mental, para tentar entender. E quando nós fazemos tradução e às vezes não conseguimos uma palavra ideal, exemplo, do grego para o português, do hebraico para o português, nós vamos fazer transferência de línguas. Daí, hoje, na teologia e na igreja, todo mundo fala aleluia. Essa é uma expressão hebraica. Todo mundo fala eclesiologia, quem estuda nossos seminários. Eclesiologia, a própria palavra Cristo. No jargão, no vocabulário, digamos, evangélico, bíblico, nós temos várias palavras que são de origem justamente grega, hebraica, e nós não criamos uma palavra nova no português. Fizemos uma adaptação daquela palavra, daquela língua, na nossa língua. Justamente um princípio parecido com aquele que ocorreu com a expressão shop center. Bom, o que aconteceu, por exemplo, com partes, né, do automóvel, o capô, o chassi. Nós não criamos uma palavra nova, nós já trouxemos aquela palavra da língua, onde a ideia, onde uma descoberta foi feita, no caso, a língua onde a Bíblia foi escrita, muitas daquelas palavras foram trazidas para cá, e nós as usamos, nós as falamos, nós as investigamos tanto, né, no estudo bíblico, e muitas vezes nós não sabemos que o nosso linguajar é totalmente influenciado por línguas como o grego, o hebraico. A palavra igreja, né? Esta palavra tão importante, não apenas o nome da doutrina, eclesiologia. A própria palavra igreja, ela é uma palavra de origem grega. Então, as línguas, elas, de acordo com as ideias, as descobertas, os avanços, as obras literárias em que determinados livros são feitos, eles são, então, trazidos daquela outra língua, e quando levado para a nossa língua como português, então vai acontecer muito disso, vai haver o que nós chamamos de empréstimo linguístico. Então, no primeiro momento, eu poderia dizer que é importante para nós sabermos, pelo menos o básico das línguas originais, porque muitas das nossas palavras vêm daí. E para nós a entendermos hoje, existe sim uma certa necessidade de você saber a origem, ok? Só que essa relação entre a palavra no original e a palavra que nós temos hoje é uma relação
um pouco conturbada, porque uma palavra vai sendo modificada ao longo do tempo. Ela vai adquirindo novos significados e vai abandonando outros significados. Então, um estudo constante das línguas originais deve ser acompanhado de uma cautela sobre como associar a palavra lá no original e com a forma hoje na língua que nós lemos, que é a Bíblia Sagrada. Eu posso, primeiramente, relacionar essa questão aí. E pensando nessa importância das línguas originais, do estudo das línguas originais para o estudo teológico e interpretação bíblica, estudá-las, então, se faz importante, certo? Certo. Quais os benefícios do estudo das línguas originais e quais os malefícios, se há malefícios, no estudo das línguas originais? A importância vem, né, só para deixar um pouco mais claro, porque muitas ideias acabam ficando atreladas a uma língua, são termos, como podemos dizer, técnicos, né? Então, quando vão levadas para uma outra língua, nem sempre termos técnicos podem ser substituídos. Por isso, até hoje, se criou uma palavra nova para futebol. Embora obras antigas tentem registrar balão-pé, é uma palavra... Futebol veio e criou até uma forma brasileira, né? Chassi veio e criou até uma forma brasileira. Então, associando essa importância das línguas e os benefícios hoje, como eu havia declarado, certos conceitos ficam muito amarrados com a origem da palavra e a palavra numa outra língua, a língua que nos doa, né? Essa informação. Então, em relação ao texto bíblico, sabendo que nós temos traduções em português, e como você já deixou bem marcado, a Bíblia não foi escrita originalmente em português, porque o português nem existia na época em que Moisés esteve no Egito e saiu para libertar o povo pelo poder de Deus, e ele começando, né, o primeiro grande autor aí dos que iniciam a Bíblia Sagrada, e nem Paulo, o maior autor, né, em quantidade de livros do Novo Testamento, nenhum deles falou português, porque o português não existia. Então, eles registraram naquelas respectivas línguas que eu já mencionei, e ao registrar aquelas palavras de Deus nessas línguas, eles utilizaram de conceitos que muitas vezes estão atrelados à própria língua. Okay? Conceitos que estão atrelados na própria língua. Um exemplo que eu posso dizer de um conceito. Nós temos uma figura de linguagem, lá em Gênesis capítulo 1, é uma endíade. O que é uma endíade? É um através de dois. Então, quando nós lemos no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se nós não pensarmos da maneira que a língua hebraica funciona, então nós podemos ter alguns problemas na interpretação. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, olhando para nós, céus e terra, nós pensaríamos apenas na terra onde pisamos e no céu azul que nós vemos sobre nós. Mas a endíade é uma maneira de você pensar uma totalidade tomando dois lados opostos dessa totalidade. Então, a terra e o céu sobre ela, dois opostos. Para se dar uma ideia de um total, os judeus usam muito a ideia de dois opostos. Então, a totalidade lá formada por céu e terra não quer dizer apenas este planeta, o chão onde pisamos e o céu que vemos, mas a totalidade de toda a criação foi feita por Deus. Ou seja, o hebraico não tem uma palavra como universo, como os gregos tinham, cosmos, e como a palavra universo é a palavra que vem dos romanos para nós. Então, para falar desse mesmo conceito, como cosmos e como universo, os judeus usam dessa figura de linguagem. Os opostos da natureza, céu e terra, equivalem ao universo. Então, quando nós lemos Gênesis 1 em 1, pegando a cultura e pegando o que a língua deles oferecia, a sua compreensão aumenta. Espera lá, céus e terra? Então, totalidade. Uma outra forma que às vezes é perdida por nós, o que pode ser mal utilizado, quando nós vemos na língua hebraica, tomando um exemplo, nós temos, para o hebraico focalizar, o que nós podemos chamar em português de superlativo,
que normalmente no português é feito com o uso do érrimo, do is. O muito pobre é o paupérrimo, não é? Bom, isso. Nós temos o que ama muito, o que é muito amável, é o amabilíssimo. Esse íssimo aí, que é o maior de todos, o érrimo que eu acabei de falar, nós, no português, nós acrescentamos isso à palavra, né? Nós juntamos termos em um só, criando uma forma sintética. A língua hebraica, uma das formas que ela possuía de trabalhar essa ideia de superlativo é fazer a repetição de algo, como, por exemplo, 3 vezes. Isaías 6, santo, santo, santo. Embora eu acredito que haja indícios da Trindade em outras passagens do Antigo Testamento, essa de Isaías 6 não está nos falando sobre a Trindade. É um santo para o Pai, um santo para o Filho e um Espírito Santo. Mas a maneira de dizer que aquele que está sendo adorado por eles, os serafins, é o excelente em santidade, é o que possui a santidade pura. Então, santo, santo, santo é santíssimo. Tomando carona com a palavra santo, existia um lugar, na tenda e posteriormente no templo de Jerusalém, chamado Santo dos Santos. Quando eu quero, então, descrever algo que é o maior ou o melhor daquele grupo, eu posso utilizar 3 vezes a palavra, como santo, 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 ou eu posso colocar a palavra 2 vezes como santo dos santos, rei dos reis, senhor dos senhores. Quer dizer, ele é o absoluto naquele nível. Então, é interessante que essas características literárias estão atreladas à língua hebraica. E você pode ver outros desses usos também presentes na língua grega. Okay? Então, as línguas em si não são apenas palavras, são construções, que eu posso chamar, de certo modo, às vezes, construções técnicas. Quando nós, então, vamos interpretar, nós vamos ensinar, é necessário, então, que nós tenhamos um conhecimento básico das línguas. Então, a língua não é só gramática, a língua não é só vocabulário, a língua tem suas construções próprias, a língua tem uma cultura, uma ideia, uma filosofia que acaba representando. Então, tem algo muito próximo entre a língua e o pensamento. É algo muito próximo entre a língua e o pensamento. E, às vezes, quem já teve, pelo menos, a noção do grego 1 e do hebraico 1, sabe que, às vezes, uma palavra da língua hebraica, da língua grega, precisam de 2, 3 formas em português para serem traduzidas. Bom, para aqueles que estão no nível mais avançado do estudo das línguas, você deve lembrar que, às vezes, quando nós estamos trabalhando ou analisando advérbios no texto bíblico, ou na tradução, quando nós vamos procurar esses advérbios, eles não estão implícitos. Olha, não estão explícitos no texto, mas eles vêm do significado que outras palavras têm. Então, muitos advérbios, nós precisamos fazer isso. Não só os advérbios que aparecem nas traduções em português, mas outras construções, outras classes de palavras. Quando você vai olhar lá no texto original, a palavra que está no português, ela não está explícita, original, mas ela está implícita. Só para tomar um exemplo do grego, a expressão que nós encontramos na literatura joanina e em outras partes, estas coisas, né? Literalmente, a palavra coisas não está lá. O que está é apenas o que seria o equivalente ao estas, né? Para mostrar, né, que é um assunto, é uma ideia, não é? E não, digamos assim, um animal ou uma pessoa que possa ser marcada pelo gênero feminino. Então, a gente tem que colocar em português a expressão coisa.